Adarrão de algum. Estamos aqui com o senhor Aguinaldo dos Santos, sacerdote da seita do Candomblé. Ele vai falar um pouco das suas raízes e de sua trajetória dentro do Candomblé. Bom dia, senhor Aguinaldo. Bom dia, eu sou Aguinaldo dos Santos, nascido na ilha de Itaparica, filho de Laelso dos Santos, estou para falar um pouco da minha história dentro do Candomblé. Na verdade, eu nasci e me criei dentro do culto Egungun, onde fui iniciado para tomar conta daquilo que de herança, porque a seita é assim, é geração em geração. Então, da minha época, eu fui uma pessoa iniciado por Domingo dos Santos, que era meu tio, que hoje já não se encontra mais com a gente, e tive aqueles bons conhecimentos, aprendiz, que foi passado tudo naquela época de meu pai, iniciado, que foi um dos grandes fundadores também do culto Egungun. Então ele teve a gente, os nossos filhos, nossos irmãos, dentro também iniciado do culto, onde foi passado todo o conhecimento da seita Egungun, para hoje eu tomar conta das coisas que era dele. E hoje eu fico muito grato porque eu tive um aprendiz. E a seita Egungun para mim foi minha vida, a minha história, as minhas raízes, foi a seita Egungun. Senhor Aguinaldo, que se eu tivesse uma dúvida, todos de sua família foram iniciados dentro da seita? Toda a minha família é iniciada dentro da seita. Os homens iniciados para o culto Egungun, que se inicia, e as mulheres ganhando os postos de grande importância dentro do culto Egungun, né? E uma vez iniciado, hoje todo mundo sabe que a seita Egungun é uma seita que hoje ela está espalhada no mundo inteiro. Em 4 cantos do mundo existe seita de Egungun. Ou de uma maneira certa, ou de uma maneira errada, mas sim. Então hoje existe muitas dúvidas em relação ao culto Egungun. Qual a diferença, Aguinaldo, do culto Egungun para o culto aos orixás? Ou não tem diferença? Bom, tem diferenças que o nego fala, é que às vezes as pessoas interpretam de várias maneiras. Mas a diferença entre o orixá e a seita Egungun, que a seita orixá é espírito, né? E o culto Egungun são os mortos, né? Essas são a diferença. Mas se for botar na balança, vem dar a mesma coisa. É quase o mesmo candomblé, porque hoje está envolvido o culto Egungun e o culto orixá, só muda essa diferença, entendeu? Mas, assim, como eu estava dizendo, existe aquela diferença e aquela dúvida, porque o candomblé de Egungun hoje está espalhado no mundo inteiro, várias pessoas se iniciando para o culto, mas existe aquela palavra, aquela dúvida, né? Pessoas às vezes preparado ou pessoas às vezes despreparado, né? Porque uma vez uma pessoa iniciada passa por vários processos de iniciação do culto Egungun para que aquela pessoa tenha mesmo condições, né? E aprender, procurar ser iniciado e procurar estar na comunidade, procurar entender, procurar somar, não é verdade? Procurar aprender a seita, o culto Egungun e o aprendiz. Então, uma vez que as pessoas se inicia, existe sim todo um processo para que aquela pessoa chega a determinado tempo dentro da comunidade,
se aquela pessoa tem um caminho para abrir um terreiro de candomblé de Egum, ou se não tem caminho. Só que hoje é essa dúvida que está no ar. Eu já perguntei ao senhor, o que é que precisa para a pessoa ser iniciada na seita Egum? Tem que ter raiz como o senhor, porque o senhor me falou aqui, falou pra gente que toda a sua família é de dentro da seita. Então, passando de pai para filho. E quem não tem essa raiz, como é feita? É o Egum que escolhe? A iniciação de uma pessoa que não tem raiz dentro da seita Egum, como é que acontece? Na verdade, foi como eu acabei de dizer aqui. A seita Egum, ela vem de uma comunidade. E a seita Egum está espalhada pelos 4 cantos do mundo, levado por quem? Por sacerdote do culto, né, que se iniciou, cada qual na sua época, e teve aquele aprendiz, levou a seita Egum para outros, eles iniciaram os seus terreiros, porque já foi pessoas formado, já foi pessoas que já os adébitos com suas idades de conhecimento, aprovado até pela comunidade do culto Egum, para abrir seus terreiros, né, como outros e outros. Só que assim, o que na verdade, a seita Egum seria só para raízes. Seria só para raízes. Hoje não é. Hoje não é. Entendi. Hoje as pessoas estão se iniciando muito rápido, né? As pessoas estão levando a seita de Egum de uma maneira completamente errada. Estão pulando etapas, né? Estão pulando etapas. Então o que acontece? As pessoas estão abrindo um terreiro de candomblé sem ter possibilidade nenhuma, né? E de conhecimento, né? E como é que se diz? Sem formação nenhuma, porque a seita hoje, existe vários adébitos do culto Egum. Mas assim, a informação está muito pouca, né? Então uma pessoa iniciada, ele tem que ser iniciado, levado o seu tempo de iniciação dentro Bem preparado, né? Na comunidade, se preparar, tá entendendo? Para que ele tenha, para os outros olhos olhar ele com respeito, com carinho, com amor, com equilibração. E saber o que está passando, né? E saber o que está passando para as pessoas lá na frente. Hoje, nós temos o quê? Um mundo aí de babalorixá e alorixá, né, que às vezes precisa de certo serviço da parte de Egum, aonde acontece muita gente dentro dos seus terreiros hoje passando mal, com dificuldade, por causa desses problemas de pessoas despreparadas, de pessoas que se diz só do culto Egum. Simplesmente quem quiser dizer é só pegar o microfone, chegar a falar em qualquer lugar, eu sou Ogé, eu sou um sacerdote do culto Egum, mas cadê o preparo? Cadê o conhecimento? Cadê a informação? Que não tem. Então são isso as pessoas que estão lá fora, tipo Babalorixá e Alorixá, tem que ter essa visão. Tem que saber as pessoas direitinho que vai escolher, que vai chamar para poder estar fazendo qualquer tipo de serviço dentro da sua. Porque hoje em dia, quem não quer ter um ente querido implantado no seu terreiro? E de uma grande equilibração. Quem tem Egum hoje sentado no seu terreiro é de grande equilibração, também para aceita Omon Orixá. Tá entendendo? Que a gente tem aquela coisa de Ibó é Ibó, Egum é Egum, né? Mas é de grande equilibração, só que as pessoas têm que saber o que é que vai passar para as pessoas, saber o que é que vai fazer, para que as pessoas não fiquem por aí. Eu mesmo recebo pessoas, às vezes o nego me liga para minha casa para falar assim, pô, pai Aguinaldo, a minha casa está assim, está assado, está acontecendo isso no meu terreiro. E o que é que eu posso dizer? Mandei alguém, ele veio assentar Egum, veio fazer esse preparamento aqui na minha casa, e eu estou vendo, então, seu problema não está com uma parte de orixá, seu problema está no seu assentamento. Sim. Então, vamos dar uma olhadinha no que está, às vezes, chegar a paz até de retirar aquilo que está plantado e refazer, porque as pessoas, como eu acabei de dizer, tem muita gente aí despreparado, tá? Que não tem conteúdo nenhum, não pode passar nada perante o culto Egum, né? E se achando que pode ser iniciado hoje, leva 2, 3 anos, ele já acha que já pode convocar Egum, ele já acha que já pode fazer fundamento de Egum sem ter conhecimento, porque não quer ficar na comunidade, para determinar tempo de iniciação
e preparamento dentro do culto, então ele pode sair por aí fazendo o que bem quer. Fica chato para a gente, que somos pessoas de raízes, né? Que somos pessoas que nós cultuamos aquilo que foi deixado pelos nossos ancestrais, tá? Fica sabendo de certas coisas que acontecem por aí pelo mundo, por esse povo despreparado, desequilibrado, entendeu? Então eu peço a vocês, a balorixás e alorixás, que precisa de certo, como é que se diz, acerto, de certo preparamento no terreiro nesse lado, procure a pessoa certa, né? Que tenha equilibração, que tenha respeito, que tenha carinho, tá entendendo? O meu pai foi um tipo de pessoa tão preparado nessa seita que ele fazia questão de sentar com a gente para conversar, para ensinar como passar, como fazer, como não fazer. Meu pai era um grande matriarca dessa seita. Qual era o cargo do seu pai, seu Aguinaldo? O cargo do seu pai dentro da seita? Meu pai era um grande alapinim. Eu queria perguntar ao senhor quais são os cargos, pega esse gancho, quais são os cargos dentro da seita Egungun? O senhor falou de Ogé, né? Sim. Aí eu queria saber, se eu tirar dúvida da gente, quais são os cargos que tem dentro da seita Egungun? Bom, varia, até chegar, varia de cargo, né? É aí é que está o problema, as pessoas têm que ser reparado. As pessoas têm que ser reparado, as pessoas têm que ser visado, as pessoas têm que ter um grande conhecimento para obter certos cargos dentro do culto Egungun. Entendeu? Que existe. Pode ter para ele chegar um alabá, ou um outro um alabá, ou um alapinim, né? Um alapinim oloriogé, né? Um alapinim sassalé tum, um alapinim supremo dentro do culto Egungun. Isso são os postos importantes que as pessoas, para obter esses cargos, não é assim de uma hora para outra, nem de um dia para a noite. Tem conhecimento e preparo. Tem que ter muito conhecimento. Preparo. Né? Tem que ter muito conhecimento. E todos nós sabemos, meu pai foi aquele homem que ele deu de tudo da vida dele para essa seita. Né? Deu de tudo. Depositou a vida dele toda dentro do culto Egungun, assim como eu também nasci, me criei, me iniciei, como eu terminei de falar no instante. Entendeu? Hoje, a minha vida, minha trajetória toda começou dentro do culto Egungun. E hoje eu me sinto uma pessoa orgulhoso, tá? Por ter um grande mestre, que foi meu próprio pai, né? E o grande domingo, todos sabem que a família dos Santos foi uma família que sempre sustentou a seita Egungun. Né? A seita Egungun sempre foi sustentado pela família dos Santos, né? Um dos grandes maquiadas do culto Egungun. Né? Fundadores, como meu pai, como o Domingo e outros nomes, Jaime dos Santos, né? Essas foram as pessoas que tinham grande conhecimento, os grandes sacerdotes do culto Egungun. Entendeu? Então, hoje, uma das minhas trajetórias, que começou tudo aí no culto Egungun. Eu queria que o senhor desse uma palavra final, a respeito de, justamente, né, para finalizar esse vídeo, a primeira parte desse vídeo, um conselho para as pessoas que estão chegando agora, que estão querendo conhecimento dentro da seita Egungun. Eu acho assim, as pessoas não devem ter muita pressa. As pessoas não devem ter muita pressa, porque tudo vem do começo do pequeno. Primeiro ele começa pequeno. Primeiro ele começa com um alabê, né? Se confirma às vezes até com alabê, depois ele vai chegar a ser a manchã, aí depois de certa idade, depois de 3 anos, ele pode estar se confirmando para o próprio amanchã, depois de mais 3 anos ele pode estar se confirmando para Ogé, e ele vai buscando o que? Conhecimento. Então as pessoas que querem hoje se iniciar, precisa ter uma coisa muito séria, ele vai ser muito visado, vai ter vários olhos em cima dele. Ele precisa ter capacidade, ele precisa ter respeito, ele precisa ter humildade e procurar aprender. Aprendiz, porque a seita Egungun, ela oferece tudo, caminho, paz, tranquilidade, entendeu? Oferece respeito, oferece tudo que um cidadão quer se iniciar, ele tem que saber o que é que ele quer mesmo. A direção da casa tem que saber olhar aquela situação daquele cidadão, tá? Porque não pode ser chegar do jeito que está hoje, simplesmente as pessoas chegam
e vai se iniciando, sem saber quem é essa pessoa, sem saber quem é, de onde veio, de onde não veio, né? Tem pessoas hoje que até diz assim, eu me confirmei na África, como é que você sabe se ele foi confirmado na África, né? Então assim, vamos continuar, dar mais continuidade a essa situação, próximos vídeos, falamos mais um pouco, ou pode ser até do culto Egungun, né? Ou falando até da minha trajetória, que tem mais coisa para ser citado, né? Mas assim, qualquer coisa, tire suas dúvidas, ligue, nós estamos aqui para responder qualquer tipo de pergunta que estiver dentro do nosso comentário. Alguns comentários, né? Se vocês quiserem fazer algum comentário, pode fazer, que nós estamos aqui para... Muito obrigado, seu Reinaldo. De nada.